Salve família Arena, salve, salve areneiros e areneiras. Estamos aqui para falar sobre um assunto chato, né? Um assunto que ninguém gosta de falar, mas queremos falar. Por que que o Vitória toma tanto gol, tem tomado, na verdade, tanto gol de bola parada? Vou explicar a vocês como é o conceito por trás da ideia de Thiago Carpini para a bola parada, o que é que está acontecendo para o Vitória cometer falhas. A gente vai trocar uma ideia a respeito disso. Prometo não ser tão tatiquês assim para vocês entenderem a- as ideias. Na hora que vocês estiverem no Barradão, estiver assistindo o jogo na TV, você já vai olhar pro escanteio do Vitória e vai dizer: rapaz, olha ali a marcação, olha quem tá marcando, olha esse negócio, pra gente saber exatamente o que é que tá de errado ou não. Vou trazer dois frames do Ceará e do Grêmio para poder explicar o conceito da marcação. Não vou trazer dos outros, porque geralmente eu não tenho todas as imagens, mas esses dois ficam bem clara qual é a ideia defensiva de Carpini para a marcação. Eu vou explicar o conceito, mostrar no campinho, depois mostrar no frame. E o que é que o Vitória tem feito, o que é que o Vitória pode fazer para melhorar essa questão da marcação. Mas antes, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações. Estamos com 31.392, tá vendo aqui? Então, se puder até o jogo do Vasco chegar a 31.400, será muito bom para o nosso canal. Então já deixa o like e já se inscreve. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é ir pro campinho. Por que pro campinho? Eu preciso explicar a vocês como é que o Vitória marca. Qual é a ideia do Vitória, como é que o Vitória marca, depois eu vou mostrar isso no frame. Como é que o Vitória marca? Bom, aqui são os 10 jogadores. Desapeguem em questão de nomenclatura de jogador. Aqui pode ser absolutamente qualquer um, porque geralmente o Carpini utiliza a mesma estrutura para os jogadores. Escanteio do Vitória. O que é que o Carpini faz? Como é que o Carpini posiciona seu time? Primeiramente, a gente precisa explicar o conceito da marcação por zona. Qual é a ideia da marcação por zona? Esqueça a ideia do baba, cada um pega o seu. Esqueça aquilo que no futebol não rola, não acontece desse jeito no futebol profissional. A marcação por zona, o defensor, o zagueiro, o defensor, vou utilizar o defensor porque pode ser atacante, volante, enfim. O defensor ele protege o espaço, não necessariamente vai proteger o adversário. Então ele vai se posicionar em uma zona do campo que pode ser determinada, seja qual for. Pode ser uma zona mais agressiva, pode ser uma zona mais passiva, enfim. É uma posição por zona. Quando a bola entra, ele automaticamente ataca a bola para poder cortar o cruzamento, cortar a bola para evitar que, obviamente, você tenha finalização. O grande objetivo da marcação é essa. Além disso, você pode fazer também uma marcação individual. Aí a marcação individual é cada um pega o seu, a vida continua e se você não marcar o seu, tomar um atropelo, obviamente você pode sofrer o gol. O que é que o Carpini faz? O Carpini faz uma marcação mista. Parte do time marca em zona e parte do time marca individual. Ponto. É isso que basicamente ele faz em todos os jogos. O Vitória trabalha exatamente da mesma forma. Vamos lá para o nosso campinho. Como é que o Carpini arma a zona, certo? Arma sua marcação por zona. Vamos considerar, e por coincidência, tanto o gol do Grêmio quanto o gol do Ceará veio de uma batida pelo lado esquerdo. O gol do Náutico também saiu do lado direito, na verdade, né? Batido do lado direito, batida fechada. Então o que é que ele faz? Ele coloca o centroavante aqui, no primeiro pau. O lateral esquerdo acompanhando o centroavante. Os dois zagueiros no meio da zona. O volante e o lateral direito cobrindo. Então ele faz um cercadinho aqui na frente de Arcanjo. Aí, o restante que sobra, o que é que ele faz? O Ronald, ou o segundo volante dele, faz uma marcação de bloqueio. O ponta dele também é responsável pela marcação de bloqueio. O meia e o outro ponta, aí pode variar. Se o time adversário tiver muita gente dentro da área,
Aí geralmente um ponta dele baixa para também fazer essa marcação por bloqueio. Se tiver marcação curta, são esses dois caras que são responsáveis para poder evitar curta. Se tiver somente um na curta, ele é o cara para fazer um dos jogadores é o cara para poder fazer o ataque ao cidadão, ao adversário com bola. E o outro pode ficar tanto na entrada grande área por uma segunda bola, ou então ele também pode se juntar à área a depender da situação. Então, esses dois aqui são dois jogadores coringas. Ele pode fazer algumas funções. O restante, um ponto e um volante, são marcações individuais. São marcações individuais. Então, vou dar um exemplo. Esqueça o time do Grêmio. Não é a ideia de mostrar o Grêmio vou mostrar no frame. Mas a ideia é o seguinte: se o adversário tiver, por exemplo, dois dentro da área, dois dentro da zona e quatro atacando, o que é que o Carpini vai fazer? Ele vai colocar jogadores para poder bloquear essa entrada dos jogadores. Se o time adversário tiver um para batida, um para bola curta, ele vai separar e vai fazer exatamente essa movimentação. E aqui dentro da área, você vai ter o combate dos jogadores. Aí o adversário vai fazer. Ele pode bater curto, ele pode bater por meio da área para vir um jogador de trás atacando, ele pode bater fechado para atingir justamente essa área, como o Náutico fez, por exemplo. Ele pode fazer ação de bloqueio aqui para os jogadores adversários e evitar que o jogador de Vitória suba com ele. Então depende muito da estratégia adotada pelo time adversário. Por isso que você treina a bola parada na véspera do jogo, né? Então, assim, o time adversário pode atacar o Vitória de várias formas. E o Vitória pode se defender também de várias formas. Geralmente, esses dois caras aqui fora da grande área, eles fazem ação de bloqueio, ou seja, ele não vai necessariamente subir, ele vai impedir que o jogador adversário suba de forma mais livre, que ele consiga ganhar mais impulsão. Porque os jogadores mais altos do Vitória estão na marcação por zona. Ele protege o setor mais perigoso, que é justamente a entrada da grande área, para poder evitar o gol. Então, a ideia é basicamente essa. A ideia de bloqueio é nova? Não. Até o próprio Vitória utiliza também, e você pode ter, por exemplo, dois jogadores próximos do adversário, e você vai bloquear o seu jogador defensivo. Então, a ação de bloqueio no futebol, ela acontece de forma quase que corriqueira nas bolas paradas. Então, não é um problema você ter bloqueadores. O problema é a zona. Você tem que ter. Não pode ser uma zona passiva, tem que ser uma zona ativa para poder evitar que o time adversário justamente faça ação dentro da sua grande área, né? O Wagner Leonardo, ele tem uma característica de vir ao ataque a bola. Vou mostrar inclusive os frames para vocês ficarem atentos para poder saber como é que o Vitória ataca. O primeiro gol que eu vou mostrar logo é o do Grêmio, certo? Vamos lá. Vamos lá pro gol do Grêmio. O gol do Grêmio foi o gol que abriu o placar naquele momento. E o Vitória sofreu um gol até relativo. O gol teve duas ações, né? Eu vou trazer a primeira ação e depois eu vou mostrar, vou dizer como foi que aconteceu. Primeiramente, o Vitória tinha 6 jogadores na zona. Você vai observar Claudinho, aqui é o número 1, atrás de Lucas Arcanjo. Você tem o Halter, o Zé Marcos, PP, Janderson e Jamerson dentro da zona. Você repara que tem 2 jogadores do Grêmio na zona. Um próximo a Jamerson, outro próximo a Claudinho. Aqui fora você tem o Mateuzinho, ou é o Rato, o Mateuzinho na verdade, fazendo a marcação individual aqui no jogador para uma batida curta. Você tem o Eric tendo atenção para a segunda bola, ou seja, ele está determinado para fazer a segunda bola. E observe que dentro da grande área você tem 2 jogadores para o bloqueio, Mosquito e Ronald. Eles são menores que Wagner e menor que o Gemerson, mas o objetivo deles é realmente bloquear, e observe a ação deles, né? Tá o Wagner e o Gemerson correndo para atacar a bola, e tanto o Ronald quanto o Mosquito estão bloqueando a ação realmente de bloqueio. O detalhe é que tem um jogador do Grêmio aqui, ó, solto dentro da grande área, tá vendo? Essa bola poderia vir aqui no primeiro pau e o jogador atacaria essa bola totalmente livre. O Eric deveria estar na marcação individual também desse cara aqui,
esquecendo, e aí é o que tem que se fazer, é cobertor curto, esquecendo a entrada da grande área. Mas talvez a orientação de Carpini seja muito mais atento a essa segunda bola do que necessariamente preencher a grande área. Na minha visão, é um erro. O que acontece na sequência? O Wagner consegue ganhar essa bola, o Janderson e o Gemerson saem da posição, o Jamerson, que já está na movimentação de corrida, ele entra para a grande área e consegue a finalização. O Claudinho acaba não saindo, porque ele está quase na individual aqui com o Bright White, e o Vitória acaba sofrendo o gol. Então, você já reparou aqui que o Vitória já cometeu um erro individual, aqui já na marcação, e a ação de bloqueio depois acabou sendo quase que uma consequência, né? Pro gol do Ceará, você tem uma característica muito parecida. Só que qual é a diferença? Qual é a diferença? É o adversário. O gol do Ceará, ele é diferente por uma coisa. Observe. O Ceará, o Vitória tá jogando em branco. O Vitória tem 7 jogadores na zona. Por que, que o Vitória tem 7 jogadores na zona? Porque o Ceará, ele tem um jogador aqui com o número 6 do time, né? Ele tem 2 jogadores dentro da grande área, mais um terceiro que tá para atacar, então o Vitória preferiu defender principalmente aqui a entrada da zona, mas observe que o lateral direito do Vitória tá posicionado no mesmo lugar. Tem um jogador protegendo o primeiro pau. E aqui na marcação individual, novamente, Mateuzinho tá atento a uma bola curta. Você tem o Ronald, que deveria estar acompanhando o Marlon para fazer a marcação. Tá também na individual. E, novamente, um jogador livre para atacar a bola. Só que como você tem a proteção da zona, teoricamente você tá de boa. Mas o Vitória também poderia tirar um jogador da zona para poder fazer individual aqui. Mas geralmente o conceito de Carpini é 6 na zona, 2 na individual, 2 coringa, que também pode ficar na entrada da grande área, pode fazer uma marcação mais curta, mas geralmente são esses. São esses outros jogadores que são o centro da bola. Vocês já viram aí por um problema muito claro, né? Problema muito claro do Vitória com relação à marcação. Tanto erros individuais. Então, Vitória, no jogo do Grêmio, no jogo do Náutico, inclusive, o Vitória, ele tomou gol por conta disso, por conta de um erro individual, só que ali a zona estava diferente. Então, o que é que o Vitória pode fazer para melhorar essa questão da marcação individual? Então, você tem, primeiramente, uma zona que demora para poder sair, para poder atacar a bola. A marcação individual do Vitória é uma marcação que é falha. Então você já percebe pelos 2 frames que tem jogadores soltos. A ação de bloqueio não consegue ser efetiva. Então você acaba formando a zona, só que esse ataque ter sido muito mais de fora. Então, assim, o que é que você pode fazer? Você pode melhorar a questão do treinamento do bloqueio ofensivo, por exemplo. Revisar a questão da zona. Será que realmente é necessário se manter 6 na zona? Será que em alguma situação de jogo você trabalhar com 5 na zona, por exemplo, seria interessante colocar mais jogadores no individual? Você tem a questão da comunicação entre o pessoal da zona e o pessoal da entrada da grande área. Então, será que está faltando um pouco de comunicação entre as peças? Alerta daquela bola que, quando vai ter escanteio, para o goleiro alertar o jogador que vai chegar para poder finalizar. Então, acho que o Vitória tem alguns pontos aí. E o jogo do Defesa e Justiça, o Vitória sofreu ataques, sofreu finalização. O gol de bola parada foi um gol de falta direta. Mas no escanteio, ainda assim, o Vitória seguiu com a mesma linha. Eram 8 jogadores dentro da área, 2 na individual, 6 na zona, e o Defesa e Justiça conseguiu finalização. Então, o Vitória precisa ficar atento a isso, porque o jogo contra o Vasco é um jogo que você tem um atacante chamado Verrete, e ele sabe fazer gol. E ele fica dentro da zona, e o Vitória tem que ficar atento, porque tem que ter um time mais alto para poder marcar justamente essa jogada de zona do Vasco. E o Vasco é um time que faz gol de bola parada. Então, atenção à Vitória. Mas é isso que eu queria mostrar a questão do conceito da marcação por zona, marcação individual, o que é que o Vitória tá errando, como é que o Vitória pode melhorar. E eu acho que eu consegui ir bem. Se você ficou com alguma dúvida, achou muito tatiqueza, achou muito
Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião. E se você chegou até aqui e não deixou seu like, deixa seu like, ativa as notificações, comenta e ó, se inscreve aqui por gentileza. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Já fui.